O cristão pode ser a favor do aborto? O cristão deve estar a favor primariamente dos direitos da mãe ou da mulher? O que diz o direito brasileiro a respeito dessas questões? A princípio, o nosso ordenamento jurídico diz o seguinte a respeito dos direitos do nascituro. Código Civil, artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, nos diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O Código Penal também defende os direitos da criança, além de outras leis. Portanto, está bem claro que o direito da criança, desde a concepção, está bem protegido em nosso país. Porém, algumas pessoas têm tentado impor a liberação do aborto em nossa sociedade. Infelizmente, isso não acontece somente em nosso país, mas em vários países ao redor do mundo. E para protegerem tais atrocidades, utilizam-se dos mais variados argumentos, tais como o direito das mulheres sobre seu próprio corpo, de que a vida só começa a partir de um determinado momento, por exemplo, 3 meses após a concepção, e tantos outros. Mas, no meio de todo esse questionamento, onde deve o cristão se posicionar? Com toda certeza, devemos nos concentrar e focar nas Sagradas Escrituras, pois ela deve ser sempre a nossa regra maior de prática e fé para nossas vidas. Os primeiros versículos que devemos estudar estão em Gênesis, pois ali aprendemos que toda a vida pertence a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, parte A. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 4, versículo 8 a 11. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Mais para frente, no relato bíblico, podemos ver o Senhor entregando os 10 mandamentos ao seu povo. E no 6º, ele diz o seguinte: não matarás, ou assassinarás em algumas versões. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Ainda podemos ver também em Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. Na Bíblia comentada por Charles Ryrie, o autor faz o seguinte comentário sobre esse trecho: e forem causa de que aborte, ou melhor, seu fruto venha para fora, vivo, não morto. Neste caso, era imposta apenas uma multa. Caso o bebê morresse, aplicava-se a lei da retaliação. Uma vez que já vimos que Deus abomina o assassinato,
cabe-nos pensar quando tem início a vida. Para aqueles que são a favor do aborto, muitos vão tentar retardar o máximo este início, com argumentos de que se inicia com o 3º mês de gestação, ou até a 12ª semana. E ainda outros que dizem que a vida só se inicia após o nascimento. Mas, como cristãos, precisamos novamente olhar para a Bíblia e ver o que ela tem para nos dizer. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, vemos o Senhor dizendo ao profeta que o conhecia antes mesmo que fosse formado no ventre, e antes que saísse de sua mãe, e que nesse tempo o havia consagrado e constituído como profeta às nações. Vejamos o trecho. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. No Salmo de número 22, versículo 10, vemos o seguinte trecho. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Em Gálatas, capítulo 1, do versículo 14 a 16, vemos o apóstolo Paulo fazendo a seguinte afirmação. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Salmo 71, 6. Em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és um motivo para os meus louvores constantemente. Em Isaías 49:1, o profeta nos faz a seguinte menção. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. No mesmo livro, no capítulo 44, versículo 2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. E no Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16, em que o salmista Davi diz o seguinte: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Para encerrarmos, vamos meditar no seguinte texto da Palavra de Deus, do encontro entre o bebê João Batista com o também ainda bebê Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 44. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha a visitar a mãe do meu Senhor?
Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ou seja, o bebê João Batista já era capaz de ter sentimentos, de ter emoções e estremeceu de alegria dentro do ventre de sua mãe. E reparem também como Isabel declarou que o bebê Jesus já era o seu Senhor, mesmo estando ainda no ventre de sua mãe. Assim, fica extremamente claro nas Escrituras o quanto Deus se desagrada do aborto voluntário e o quanto abomina essa prática.